Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo 8, versículos 8 e 9. Diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Claro que eu não vou repetir, só vou comentar. Eu falei no culto das 14 horas, a respeito de Abraão. Ele ainda era Abraão. Quando ele falou com Deus, Deus, estou indo embora. Quando você está com uma idade, você começa a pensar, né? Não só na eternidade, mas também na descendência, na família e tudo. Ele disse: eu não tenho herdeiro. O herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno, o meu servo, porque eu não tenho filho. Ele disse: não, você vai ter filho, vem cá comigo. Levou ele para fora da tenda. Olha para o céu, quantas estrelas do céu? Eu não posso contar, assim será a sua descendência. E o Abraão acreditou, creu, aquilo foi imputado como justiça. Tempos depois, logo, não sei o tempo aqui, a Bíblia não fala, mas provavelmente algo muito perto, Sara diz: Abraão, eu não consigo engravidar, já envelheci, você também envelheceu, você não quis seguir o costume, porque lá o costume era normal, vamos pegar a serva, Agar, é moça ainda jovem, vamos ter filhos através dela, filhos, plural. E ele aceitou, mas pensa no Abraão, pensa, Deus diz que dele vai ser a sua descendência, e ele vai ter filho. Logo depois, a esposa oferece para ele: peraí, a Sara não era uma devassa, não, era um costume daquele lugar, era um costume daquela época, não pega carona, tá bom? Que o homem é marido de uma só mulher, e a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Mas o que eu estou dizendo para você é exatamente isso. Ele disse: olha, isso é de Deus, porque afinal de contas Deus disse que eu vou ter filho, que a minha descendência vai ser poderosa, vai ser numerosa, e a Sara está me oferecendo isso, mas deveria de consultar Deus. Não era. O pensamento dele, o pensamento de Sara não era maior do que os de Deus. Então Deus apresenta no 17, depois que ele teve Ismael, que deu uma confusão na sua casa, aquele lar que tinha perfeita harmonia, teve com discórdia, teve contenta, teve coisa séria, que teve que despedir a serva e tudo, depois Deus mandou ela voltar e se humilhar diante da sua senhora, coisa séria. Aí veio o plano de Deus. Deus disse: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Isso 13 anos depois que ele foi pai de Ismael. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aí o Abraão fez o que ele tinha que ter feito antes, se dobrou diante de Deus, Deus deu o plano para ele e veio Isaac, e ele foi pai do Isaac com 100 anos. Eu gosto muito de lembrar que o Abraão com 100 anos foi pai, já foi uma coisa fantástica, e todos nós lembramos disso, mas não podemos esquecer, com 132 ele casou de novo, 137 anos, casou com uma moça chamada Quetura, e teve filhos e filhas ainda. Os dons de Deus são irrevogáveis. Bem, no culto anterior eu falei do Pedro, que Jesus usou o barco dele, e ele teve uma pesca fabulosa, maravilhosa, e Pedro dizia: agora sim, agora eu aprendi, agora com a bênção de Deus, eu vou vender peixe como nunca. Deixa o peixe, me segue e chegará agora pescador de homens. É isso que Deus fez com ele. O plano de Deus é maior. E eu falei, é claro, tem gente que diz que está no púlpito, não é no púlpito. Deus quer você no mar, pegando peixe realmente, que a igreja precisa de colunas, de pessoas que prosperem, de pessoas que cresçam. Como também Deus precisa de pessoas que abandonem a pesca e estejam no púlpito, renunciando à própria vida. Não estão fazendo nada inteiramente querendo nenhum aplauso, nada disso. Eu falei, 40 anos vão fazendo nada do ministério, caminhando para 40 anos, o missionário tem mais do que isso até. Eu falei do missionário, ele chega aqui na quinta-feira, entra aqui, ele dorme aqui mesmo na igreja, a cozinha é aqui mesmo, e ele fica só esse pedacinho, 3, 4 dias. Qual é a vida social que ele tem? Eu falei, não que ele não aplaude, ele tanto tempo de igreja, um domingo, aí eu falei 2 domingos que eu não preguei. Teve 2 domingos, nesses quase 40 anos, 2 domingos eu não preguei. Um que eu estava no hospital. Há uns anos atrás, a crise de vesícula, eu tive que ter uma infecção séria, que eu tive, sou ser humano como você, entende? Foi uma vez só. E a outra vez, foi 2 vezes que eu não preguei domingo. E a outra vez foi que um irmão, eu tive que ficar com ele no hospital. Ele sofreu um acidente de carro, ele tinha um Puma, lembra do Puma? Alguém lembra do Puma? O outro passou por cima, então o Puma é de fibra de vidro, e o carro se estraçalhou, ele não morreu,
ficou com 95% do cérebro lá, o médico tem 5% de chance de sobreviver e está vivo até hoje, glória a Deus. Nas outras eu não preguei. Uma vez eu fui para a Alemanha, meu irmão jogava bola, era jogador de futebol, jogava no Bayern de Munique, eu fui em Munique, mas o que eu fiz no domingo lá? Preguei. Claro, também quis sair, mas preguei. Quer dizer, nunca deixei de pregar no domingo. Mas não estou falando isso, que eu fui chamado para ser pescador de homens. Bem, é o plano de Deus. Agora nós vamos ver algo novo. Atos capítulo 9. Você não sabe o que Deus pode fazer através de você. Atos capítulo 9, versículo 10. Não vou ler tudo, não, se fica extenso. 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Deus é fantástico, né? Deus não é Deus de confusão. Quando ele fala de um lado, ele fala do outro. Não tem esse negócio. Não, você tem que ouvir a voz de Deus. Não, Deus não é Deus de confusão. É bem claro, falou de um lado, falou do outro. Quer dizer, o Saulo não ia ser surpreso. Quem está aí? Ananias, Deus já falou comigo. Então foi tudo planejado. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Parece que Ananias estava esquecendo quem estava falando com ele. Era Deus. E ele queria ensinar a Deus. Deus, eu muito ouvi desse homem. Somos nós. Você ouve uma mensagem e Deus fala claramente ao seu coração para você orar por uma pessoa. E você diz: Deus, mas aquela pessoa destruiu meu casamento. Aquela pessoa me fez tanto mal. Aquela pessoa fez tanto mal para o meu marido, fez tanto mal para a minha esposa. Saulo estava um homem cego agora, que precisava, entenda bem, de ajuda. Alguém tinha que impor as mãos sobre ele, e Deus escolheu Ananias para fazer aquela missão. Deus pode escolher você. Desculpe ser repetitivo aqui, mas entenda só o caso daquele homem que eu falei, que era um garoto, um jovem. Quando o pai dele perdeu o juízo, e era um crente o pai dele, saiu de casa para morar com outra mulher. E ele passou na porta do emprego daquela mulher, estão lembrados desse caso? E Deus falou: ore por ela. Ele entrou lá no salão de cabeleireiro, orou por ela. Quando ela viu, ele tomou um susto. Você não é o filho do... Sim. O que você veio fazer aqui? Eu vim fazer uma oração pela senhora, que eu queria que a senhora soubesse que Jesus ama a senhora. Ah, obrigado, pode sim, orou. Ela ficou muito comovida com aquilo. Chegou em casa e ele falou para a mamãe: mamãe, eu passei lá no salão da fulana. Passou, filho, orei por ela. Ah, filho, a mamãe era crente, a mãe também está orando por ela, mas Deus falou comigo, a senhora tem que ir lá comigo. Ah, não, aí é demais, filho. Eu vou lá no salão do amante do meu marido. Deus mandou, e ela foi. Quando viu, a mesma coisa, aceitou a oração. Cortando a conversa, o marido voltou para casa, se reconciliou com Deus, começaram a orar a respeito dela. Deus tocou, vai todo mundo lá. Foi pai, mãe, eram 2 filhas, ele e mais uma irmã, que tinha passado um problema psicoemocional muito grande, porque afinal de contas tem um trauma, o pai sai de casa. Foram os 4, pregaram para a mulher, fizeram uma serenata, tipo serenata, né? Com a viola, cantaram um hino evangélico. A mulher foi para a igreja, se converteu, se tornou amiga da esposa do ex-amante. Mais do que isso, se tornou irmã em Cristo. Ananias podia perder. Você está perdendo, irmão. Está perdendo de não orar por alguém que já fez mal para você. Se Deus mandou. Os planos de Deus são maiores, porque aquela pessoa que foi uma praga na sua vida, ela pode ser uma grande bênção. Não só para você, como para outros. Vai depender muito de você. E ele diz assim, versículo 13, respondeu: Senhor, de muito ouvir, aqui tem poder. 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Já pensou em chamar a tua sogra de irmão um dia? Chamar teu cunhado de irmão?
chamar um assassino de alguém da sua família de irmão? Os planos de Deus não são nossos planos. Deus pode entregar aquela pessoa nas tuas mãos, não para você matá-la, não para você rir na cara dela pela uma tragédia, não. Um dia ela pode precisar da sua oração, ela pode ter um câncer, ela pode ter uma doença, e você deve visitá-la. Ouça mais a Deus. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Ananias não sabia que diante dele estava o homem que se tornaria, entenda, um grande, mas um grande nome do cristianismo. O homem que seria usado por Deus para escrever praticamente mais da metade do Novo Testamento. Esse homem foi usado. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Você não sabe o que Deus pode fazer através da sua oração. Deus queria que você ouvisse essa palavra. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. Vai ser algo muito forte, muito especial, e que hoje você seja usado para abençoar alguém. Não esqueça, você não sabe, uma pessoa que você abençoa, o que ela pode ser mais tarde. Não é só a pessoa que fez mal, não. Pessoa, às vezes, que cruza o seu caminho, que está caída hoje, que está prostrada hoje, que pode ser uma grande bênção para você, até na vida profissional. Que aquela pessoa tem uma unção, tem capacidade, mas está precisando da mão de alguém. E você pode ser usado por Deus para abençoar essa pessoa.